uma palavra de abandono. Mateus capítulo 27, 46 a 49. Mateus 27, 46 a 49, diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-los. Vê que eles não entenderam nada. Quem estava lá embaixo ouvindo a oração de Jesus, achava que ele estava clamando por Elias. Que coisa, hein? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Levanta sua mão direita comigo e diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz nesta noite. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que Deus tem uma palavra para você? Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e essa palavra é para a sua vida. Amém? Na cruz do Calvário, Jesus pronunciou 7 sentenças. A primeira, a quarta e a última são orações que ele fez ao Pai, e as demais são proclamações, diálogos, direcionamentos que ele dá quando está cravado naquela cruz. Na primeira palavra nós vimos uma palavra de salvação. Ele olha para aquela multidão que está embaixo, os seus algozes, soldados romanos, religiosos judeus e todos os seus inimigos que se praziam com a sua morte, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu falei para você que Jesus pegou todos os nossos pecados e os colocou na categoria dos pecados não intencionais, para que nós pudéssemos receber o refúgio da parte do Senhor. A segunda sentença de Jesus é direcionada para um ladrão que passou a vida toda rejeitando ao Senhor. Ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Ambos viveram uma vida torta, viveram nos seus descaminhos. Ambos viveram perdidos e estavam chegando na hora da morte perdido. Só que esses 2 ladrões representam 2 tipos de pessoas, 2 atitudes diante de Deus: aqueles que chegam ao final da vida sem se posicionar, e aqueles que no último instante ainda clamam pelo Senhor e alcançam dele a salvação. Porque Deus é assim, sabia? Se você clamar no último minuto, você rejeitou a vida toda, e se no último momento, antes de você morrer, antes dos seus olhos se fecharem, você disser assim: meu Deus, salva-me, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso muita gente não entende, cria revolta nas pessoas. Ele só fez o mal e agora ele vai clamar e Deus vai salvá-lo. Exatamente. Até o ateu, se no último momento ele crê, ele pode ser salvo. Dizem por aí que a palavra mais encontrada nas caixas pretas de avião, sabe qual é? Meu Deus. Muita gente diz: eu não creio. Dia desse eu entrei no avião, sentei do lado de um camarada. Ele falou assim: o senhor vai para onde? Eu falei: não, estou indo para Goiânia. A trabalho? Eu falei: é. Ele falou: o senhor é o quê? Eu falei: sou pastor. Ele: eu não gosto de crente, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Eu falei: mas tem problema, eu posso sentar aqui? Não tem problema não. Então tá bom. Aí o avião decolou. Depois de alguns minutos começou uma turbulência, e o avião começou a chacoalhar. E aí
cada um começou a buscar seu Deus, né? Uns se benziam, outros faziam as suas preces, e ele segurava assim nos dois braços da poltrona, com o olho arregalado, coração acelerado. E eu olhei para ele e falei: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis. E ele olhando assim para mim. Aí a criança do lado falou: mamãe, mamãe, o avião vai cair. Aí eu falei: Deus, o ateu é ele. Na hora da necessidade, ela clama pelo Senhor. E sabe o que é bom? O Senhor ouve. No último minuto da sua vida, esse ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dizem os estudiosos da Bíblia que toda pessoa que morre, o anjo do Senhor acompanha o seu espírito até os portais celestiais. E não tenho tempo de explicar aqui, mas eu creio que é assim mesmo. Nós somos acompanhados pelos anjos do Senhor. Mas esse ladrão entrou na eternidade acompanhado pelo próprio Senhor. Imagina, o paraíso foi inaugurado por um camarada. Imagina ele entrando e alguém dizendo: nossa, só anjo traz, hoje o próprio Senhor veio trazer. Deve ser alguém muito importante. Fala: o que você fez? Ele fala: nada, eu fui salvo por um triz. Ele passa assim, sabe quem passou raspando, quase chamuscado pelo fogo, mas entrou. Que essa é a misericórdia do Senhor. A terceira sentença do Senhor é uma palavra de abandono. É quando o Senhor diz, ele pronuncia essa sentença: Eli, Eli, lama sabachthani, ou lema sabachthani. São duas transliterações, lama sabachthani. Jesus falou em aramaico. Aramaico era a língua dos nordestinos israelenses, os que moravam no nordeste de Israel, na Galileia. Dos 12 discípulos de Jesus, você sabe, 11 eram nordestinos, só um era sulista, Judas Iscariotes. Sem ofensas, né? Judas, que era da cidade de Queriote, sul de Israel, era o único que não era nordestino. E os nordestinos, amigo, até hoje é um povo barulhento, sabe aquele povo que entra na cidade fazendo barulho, todo mundo conversa junto na mesma hora. Você já foi em almoço na casa de nordestino? Você não sabe quem está falando com quem. Eles gostam de comer e às vezes nem lavam as mãos. Então era um problemático. Quando a gente chegava em Jerusalém, o pessoal sabia: ih, vem os galileus aí. E Jesus, quando os judeus ficaram exilados na Babilônia, eles desenvolveram um dialeto, misturaram um pouco de babilônico com hebraico e saiu esse dialeto aramaico. E na cruz Jesus fala em aramaico, ele não fala em hebraico, que era a sua língua máter, nem grego, que era o linguajar do dia a dia dos colonizadores, o império que dominava, o império romano, nem o latim, que era a língua oficial de Roma. Mas ele fala em aramaico. Eli, Eli. É muito parecido com o hebraico. Toda palavra hebraica que termina em El é Deus. Eli é Deus meu Deus. Deus meu. Eli, Eli. E ele traduz: Deus meu, por que me desamparaste? Então quando você vê uma pessoa que tem um nome de origem hebraica, Daniel, justiça de Deus, Gabriel, homem de Deus, Ariel, leão de Deus, Eliel, Deus meu Deus, e Eli, El Deus, Li, é um pronome, é uma junção. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu pergunto, o que nós podemos aprender com essa palavra do Senhor Jesus? Você acredita que de fato Deus Pai abandonou ao seu Filho Jesus? Por que Deus nesse momento não pôde atender ao clamor do seu Filho? E o que significa esse clamor de abandono? Por que me abandonaste? Talvez você esteja aqui nessa noite passando por alguma situação e você diga: pastor, às vezes eu me sinto assim, parece que eu oro, eu não sou atendido, parece que Deus não está nem aí para mim, eu me sinto às vezes abandonado. Você vai entender que essa oração de Jesus quebra
todo sentimento de abandono na nossa vida, amém? O clamor de abandono nos ensina, é totalmente diferente do que você pode imaginar, mas ele nos ensina que Deus não pode pactuar com o pecado. É interessante que alguns estudiosos da Bíblia acham que Jesus falou isso no momento de delírio, a febre estava altíssima, e ele falou inconsciente: por que me abandonaste? Outros dizem não, ele passava uma dor muito forte, muito profunda, muito aguda, e essa frase foi arrancada de dentro dele, de maneira que ele nem percebeu. Mas são argumentos muito fracos. Por quê? Porque Deus, Jesus na cruz, ele ficou consciente até o último momento. Ele tinha plenitude, ele sabia o que estava acontecendo. A pastora falou para mim que nós vamos organizar uma festa de honra para as mães no segundo domingo de maio. Quantas mães tem aqui? Maravilha. Vai ser igual aquele programa de escola, tá? Você dá o dinheiro para o seu filho comprar lembrança para ele dar de presente para você, tá bom? Já estou logo avisando. Você tem que ajudar seu filho para ele te honrar aqui. Então você jovem, olha, os jovens que estão aqui, que os pais, a mãe não é da igreja, nesse dia você vai convidá-la, já deixa já acertado, que no dia das mães ela vai estar aqui, para que ela possa ser honrada, e a gente quer liberar uma bênção especial sobre as mães. Porque na cruz, uma palavra, eu vou até trocar a ordem, que teve uma palavra na cruz que foi direcionada para a mãe, não é? Mãe, eis aí o teu filho, não é isso? Mas aqui não. Então essa última palavra foi depois dessa. Jesus estava consciente, ele sabia o que ele estava falando, tanto que quando termina a sua obra, ele diz o que? Está consumado, tetelestai. Ele sabia da obra que ele estava fazendo. Segundo, porque embora o sofrimento físico de Jesus fosse realmente algo terrível, na sua mente não tinha dúvidas de que o que ele estava fazendo em nosso lugar. Era um sacrifício que o Senhor fazia por nós. Então essa expressão de abandono não foi arrancada dos lábios do Senhor, nem por causa da dor, nem porque ele estivesse inconsciente. Jesus tinha plena consciência do que ele falava. Então eu pergunto para você, por favor, toda a sua atenção agora: pode Deus abandonar seus filhos quando mais precisam deles? Ele não abandonou Israel quando estava no deserto, mesmo murmurando. O povo murmurou de água, ele deu água, murmurou de pão, ele deu pão, murmurou de carne, ele deu carne. Ele não abandonou os 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas pelo contrário, entrou na fornalha com eles. Ele não abandonou Daniel na cova dos leões, mas passou a noite com eles. Sabe, ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele chegou a dizer que uma mãe pode esquecer o filho que ela amamenta, mas o Senhor jamais esquece de nós. Então como pode, nesse momento tão angustiante, tão difícil, ele dizer: eu me sinto abandonado? Então nós temos que voltar à palavra de Deus, porque segundo os rabinos são os mestres da religião judaica, que foram passando o conhecimento oral de geração para geração, e chegou até os nossos dias. Muito disso hoje está escrito, mas ainda existe muito conhecimento oral. E é sabido de todos que no sistema educacional judaico, uma criança, quando ela completa 13 anos de idade, se fosse um judeu religioso, aos 13 anos, ela já sabe os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de cor. E ela sabe todo o livro de Salmos, 150 capítulos. E ela é capaz de recitar, você dizendo a referência, e ela dizendo o versículo, ou você dizendo o versículo, ela dizendo a referência. Fala, uau! Porque você também conhece alguns salmos, sim? Salmo 23, 46, 91, 90, 127, 128, 150, sim, não? Salmo 23 todo mundo conhece. Salmo 1. Então eles dizem o seguinte: Jesus vai carregando na cruz e recitando o Salmo 22. Existe uma sequência lógica nos salmos da Bíblia. Salmo 22, 23 e 24. 22 fala
sofrimento de Jesus no passado, 23 fala de como ele cuida de nós no presente, e 24 fala da sua ascensão aos céus. O 22 descreve exatamente o que Jesus passou na cruz, e no Salmo 22, verso 1 a 3 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo? Ele estava citando um salmo. Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, e não acho sossego. Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Veja, a pergunta que ele faz nos versos 1 e 2, a resposta está no versículo 3, ele diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Abacuque capítulo 1 verso 13 diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça, Salmo 22 com Abacuque 1:13, e nós vamos ver o seguinte: Deus é tão santo, Deus é tão puro, que onde habita o pecado, Ele não pode contemplar o mal. Nesse momento da cruz, o pecado de toda a humanidade está sobre Cristo Jesus, e nesse momento, é o momento em que o Pai vira o rosto para não contemplar o Filho daquele jeito. Todos os pecados acontecidos ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão até o último pecado que foi cometido nesse momento, e aqueles que haverão de ser cometidos, todos eles estavam sobre Jesus. De todos os homens e de todas as épocas. E Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Meu amigo, o mais terrível do pecado é a separação que ele causa entre o Criador e a criatura. O mais terrível do pecado está retratado aqui na cruz. O pecado separou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que viveram em plena comunhão. Desde o início, como diz João capítulo 1 verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando Jesus vem, ele diz: eu e o Pai somos um. O Filho não faz nada se não vir o Pai fazer. Eles estavam em íntima comunhão, mas nesse momento eles são separados. Jesus foi abandonado na cruz por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. E o pior de tudo é que muitos não conseguem enxergar que não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os judeus que o acusaram injustamente, fomos nós, foram os nossos pecados que prenderam Jesus naquela cruz. Por isso, só Jesus tem a cura para o pecado do homem. Irmãos, não adianta a pessoa na força do seu braço, ela não consegue mudar a vida. Há muitas pessoas frustradas, porque elas dizem assim: pastor, eu estou me esforçando, olha, eu estou resistindo muito. Elas vivem o princípio dos alcoólatras anônimos, que dizem, um dia de cada vez. Eu venci hoje, será que eu vou vencer amanhã? Eu já venci por uma semana, preciso vencer mais um dia. E as pessoas pensam que é pelo esforço delas. Mas nós cantamos aqui uma música que diz: quem Deus libertar, livre então será. Sou filho de Deus, livre sou. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem força, sem esforço. Porque essa é a verdadeira mudança. Quando a Bíblia diz que o homem é pecador, ela não diz que o homem tem uma fraqueza. Ela está falando da natureza do homem. Todo homem que descende de Adão, ele já nasce com a contaminação do pecado, com o veneno da serpente. O Salmo de Davi diz: ele já nasce proferindo peçonhas. Peçonhas, sabe o que é? Veneno de cobra. A criança, ela mente sem ninguém ensinar a mentir. Ela esconde sem ninguém ensinar a esconder. Ela rouba sem ninguém ensinar a roubar. Isso é da natureza caída. Então, do ponto de vista da Bíblia, o homem sem Deus é um pecadeiro, é um pé de pecado, e ele vai produzindo cada vez mais pecados. Os atos pecaminosos são os frutos. A natureza, a raiz é a natureza caída.
Imagine que um homem tivesse um pomar, e nesse pomar ele tivesse um pé de laranja, e ele dissesse assim: eu não quero mais laranjas. Então ele pegasse lá e começasse a arrancar a laranja. Só que ele tira essa laranja aqui, de repente ele olha num galho lá em cima, brotou outra. Aí ele vai e tira aquela laranja. Aí ele olha do outro lado, tem outra laranja. Ele vai tirando as laranjas, e ele arranca todas. Passa um tempo, elas brotam novamente. E ele diz: eu estou cansado. Quanto mais laranja eu tiro, mais laranjas aparecem. Alguém diz assim: por que você não corta essa árvore e arranca a raiz? E aí nunca mais vai nascer laranja. Sabe o que é a transformação que Deus faz? Ele arranca de nós a raiz do pecado. E você que era um produtor de pecado, você recebe a natureza de Deus. E a natureza de Deus muda os frutos que você produz. Você não é um pecador tentando se manter de pé. Você se torna justo e eventualmente cai. Entendeu? A verdadeira transformação, irmãos, nem é algo que a gente percebe tanto. O cristianismo verdadeiro não é casca, não é performance, não é uma roupa. O cristianismo verdadeiro não é fachada, não é superficialidade. O cristianismo verdadeiro é mudança de natureza, mudança de natureza. A palavra grega para transformação é metamorfose. É a palavra utilizada para o processo de transformação de uma lagarta em borboleta. A nossa natureza era como a natureza da lagarta, e a transformação fez uma metamorfose e nos transformou numa borboleta. Agora veja, a borboleta saiu da lagarta, mas elas não têm mais comunhão, elas não se comunicam mais, elas não têm mais o mesmo tipo de vida, não comem o que a outra come, não está no mesmo ambiente. A lagarta rasteja, a borboleta voa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você era essa lagarta brava, e o Senhor foi e transformou sua natureza. Não é uma questão de, as pessoas falam assim: mas você é da igreja, a igreja proíbe tudo. Não é questão de proibir, é que algumas coisas você estraga para elas. Quando se converte de verdade, algumas coisas não fazem mais parte de você. Entendeu? Você fica inadequado. Entende o que eu estou falando? Você não consegue mais conviver com aquilo. Você pode estar se perguntando: pastor, por que o senhor está enfatizando tanto isso? Porque esse clamor angustiante que saiu dos lábios do Senhor Jesus foi só porque estava sobre ele o pecado de toda a humanidade. Na cruz do Calvário, Deus abandonou o seu próprio Filho, para que hoje, eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. Alguém diga amém, glória a Deus. Por que ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não pode pactuar com o pecado. Segundo, porque o pecado quebrou a comunhão do homem com Deus. Essa é a segunda razão pela qual Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem com que Ele esconda de vós o seu rosto, para que não vos ouça. Enquanto Jesus estava sem pecado, olha para mim, lembre-se que a Bíblia não diz que Jesus se fez pecador, Ele se fez pecado. É diferente. Ele recebeu o pecado, Ele foi vestido de pecado, mas Ele na sua natureza humana nunca pecou. Como que o senhor tem certeza? Tem uma evidência muito forte: a ressurreição. Se você nunca pecasse, a morte nunca teria poder sobre você. Como é que nós sabemos que Jesus nunca pecou? A ressurreição. A ressurreição. Aos 30 anos de idade, João falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que é um cordeiro? Uma ovelha que nunca cruzou. Quando ela cruza, ela deixa de ser um cordeiro, passa a ser um carneiro. Entendeu? Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele nunca pecou. Enquanto ele estava no mundo, plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitar Lázaro, e ele falou assim: ó Deus, ó Pai, eu te dou graças, porque tu sempre
me ouves. Na multiplicação dos pães, e havendo dado graças, partiu e começou a multiplicar. Tu sempre ouvia. Jesus desfrutava disso completamente. O Pai tinha comunhão íntima com o Filho, e o Filho com o Pai. Mas quando o pecado de toda a humanidade cai sobre ele, olha que coisa, a Bíblia diz que naquele momento ele ficou como todo homem, despido da sua glória, despido da sua divindade, da sua deidade, e ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Era estranho para ele, ele dizia: o que está acontecendo? Eu nunca vivi isso antes. Eu não sei o que é viver sem a tua presença. Eu não sei o que é viver sem a tua companhia. Eu não posso te ver, eu não posso te ouvir, eu não posso sentir a tua presença. Ele diz: é horrível isso que eu estou passando. E ali aumenta a determinação do Senhor de morrer por nós, porque ele diz: Pai, é muito ruim não te sentir. Eu não quero que eles passem por isso que eu estou passando. Oh irmãos, você sabe, tudo nesse mundo está conectado com a sua origem. A planta veio da terra, se tirar a planta da terra ela morre. O peixe surgiu do mar, se tirar ele do mar, da água, ele morre. O homem veio de Deus, o homem sem Deus ele morre. Por isso que diz aquela música: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. No dia que você experimenta a presença de Deus, íntima comunhão com Deus, tudo se torna muito estranho para você, meu irmão. Ou como nós costumávamos cantar quando éramos criança: como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como eu poderei viver sem a tua companhia? É muito ruim não poder sentir Deus. É muito ruim não sentir a presença do Senhor. Por isso que a coisa pior que existe na experiência de uma pessoa a pular dizendo assim: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí todo mundo parou: o que você leu? Qual a parte você pegou? Ele disse: eu peguei só esse pedacinho aqui. E o pessoal falou: o que tem escrito? Ele falou: disse Jesus. Sim, e o que? Ele falou: não, só peguei isso, disse Jesus. Mas não tem o restante. E por que você está dando glória a Deus? Ele falou: porque ele fala, Jesus fala. Olha aqui, diz que ele disse, e ele vai falar com a gente. E o ambiente foi tomado de uma fé tão grande. Irmãos, depois de um tempo você ouve tanta palavra, você já está tão acostumado que às vezes o coração não queima mais. E a gente precisa pedir ao Senhor: o Senhor faz arder de novo. Não deixa eu perder essa comunhão, não deixa eu perder essa presença, não deixa eu perder essa dimensão do Senhor. Quantas vezes em acampamento jovem a gente virava a noite cantando as mesmas canções, repetindo ali, e Deus movia. Quantos programas que foram completamente bagunçados, que a gente levava uma programação e não conseguia cumprir, porque a gente dizia: vai ter o culto, depois do culto vai ter não sei o quê, e aí não tinha mais nada. Começava a se louvar e aquele mover. Oh irmãos, nós vamos deixar o nosso coração arder de novo. Tem uma música que eu lembro, que eu já chorei tanto com essa música. Cadê o nosso saxofonista aí? Qual é o nome dele que eu esqueci? Douglas, né? Douglas, vem cá, Douglas. Ele esteve lá na capacitação conosco. Marcelinho, vamos fazer uma dupla aqui com ele. Tem uma música que assim, muitas vezes a gente foi tocado lá. E eu já chorei muito com essa música, que é uma música que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-te contigo, Senhor. Quero rever. Alguém lembra dessa música? Quantos cultos que não chegavam ao final. Quantas palavras que ardiam no nosso coração. Quantas vezes em reuniões a gente chegava lá com o coração sedento, o pastor começava a pregar e a nossa alma derretia diante do Senhor. A gente não pode perder esse coração para Deus. Tem que guardar o coração. Quando você perceber que já não consegue mais ouvir a palavra, a música já não te toca, a oração já não te queima, o louvor já não te atrai, a palavra já não te alimenta. Não é a palavra que mudou, não é o louvor que mudou, é o nosso coração que se distanciou.
E nós temos que voltar nesse momento para o Senhor aqui. Porque quando a gente chega nesse ponto, aí fora, milhares e milhares de pessoas. Preciso viajar. Estou sentindo algo assim, preciso de comer uma comida diferente. Preciso sair, preciso espairar. Elas não sabem que o que faz falta é a presença do Senhor. Nada vai te preencher. Viagem não vai te preencher. Carro não vai te preencher. Roupa nova não vai te preencher. Restaurante bom não vai te preencher. Só tem uma coisa que nos preenche: a presença do Senhor. Nunca perca o coração para Deus. Tem que estar sempre alimentando fogo, irmãos. Alimentando fogo no nosso coração. Não deixe o fogo apagar. Não perca essa percepção da presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Olha, queridos, como foi terrível para o Senhor. Ele pôde suportar as chibatadas. Ele pôde suportar um cravo em cada mão, um cravo transpassando os seus pés. Ele pôde suportar uma coroa de espinhos. Ele pôde suportar o peso da cruz. Mas ele não pôde suportar a ausência da presença do seu próprio Pai. Que grande lição nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus, amém? E a morte de Jesus foi exatamente para isso, para restaurar a comunhão com o Pai. A comunhão que foi perdida lá no Éden, e Ele veio e nos reconciliou. E hoje, pelo fato do Pai ter abandonado Ele na cruz, é a certeza que nós temos, de que nada mais pode se interpor entre nós e Deus. Eu sei que de maneira geral nós fomos ensinados que recebemos o perdão de Deus a prazo, mas é justamente ao contrário. Nós pecamos a prazo, mas o pagamento foi à vista. Muita gente pensa que Jesus, Ele vai perdoando aos poucos, em conta-gotas. Você peca, aí você recebe a medida daquele perdão. Aí você peca de novo, Ele vai e libera um pouco mais de perdão. Mas esse não é um ensino neotestamentário. O ensino bíblico diz que naquela cruz Ele bradou tetelestai, está consumado. Quando Jesus morreu há 2000 anos atrás, você não tinha nem nascido ainda, e Ele já morreu pelos seus pecados, que nem tinham sido cometidos. Então Ele morre pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Aleluia, glória a Deus. Por isso, muita gente que não tem o conhecimento da palavra de Deus sente esse sentimento de abandono. Quantos filhos de Deus estão hoje longe da comunhão, longe da casa, longe da congregação? Por quê? Porque elas chegam nesse momento, elas dizem assim: não, Deus não me quer mais, estou separado de Deus, eu fui abandonado pelo Senhor. E aí você vai ver tantas histórias de gente que louvou, hoje não louva mais, pregou, hoje não prega mais, liderou, hoje não lidera mais, entende? Porque atrás de todo comportamento existe uma crença. Sabe o que é pior disso tudo? É que mesmo sabendo que o pecado não intimida a Deus, muitos quando se atolam no pecado, ficam pensando: Deus meu, por que me abandonaste? Cadê Deus? Cadê a igreja? Não quero saber de pastor, né? Muita gente assim, com esses traumas, com esses problemas, essas idiosincrasias. Meu Deus do céu, quantos têm sido oprimidos por esse sentimento? Em Cristo Jesus, meu irmão, você não precisa mais viver sentindo culpado, acusado, triste, envergonhado, cabisbaixo por ter cometido pecado, pois quando o Senhor morreu naquela cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados. Na cruz de Cristo, Ele foi abandonado, para que você nunca fosse abandonado pelo Senhor. O que é pecado? O pecado é a separação do homem com Deus. Na verdade, a gente pode dizer assim: existem dois tipos de pecadores que a Bíblia menciona. Existem aqueles pecadores que eles se esforçam para viver uma vida moralmente correta. Quer ver um exemplo?
o jovem rico. O jovem rico era alguém... Quem está com o slide aí? Que os irmãos estão aí, já falei várias vezes, não podem conversar, tem que acompanhar. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse para ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: quais? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Sim, ele disse: esses eu os guardo desde a infância. Aí Jesus olhou para ele e falou: eu vi que você é um cara legal. Agora vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. E aí o coração dele estava preso e ele não pôde seguir a Jesus. O outro tipo de pecador são aqueles que moralmente vivem uma vida torta. Quem? Maria Madalena. Todo mundo conhece a história de Maria Madalena. Esses são os pecadores moralmente errados. Era uma mulher prostituta. E se eu pegasse o jovem rico e Maria Madalena e colocasse um ao lado do outro, você diria assim: ah, esse é salvo e essa é perdida. Não, ambos eram pecadores aos olhos de Deus. Ambos estavam caminhando para o mesmo destino. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio aqui nos ensinar a guardar os mandamentos e obedecer ao Senhor, não. Cristo, Ele não veio para trazer uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. Eu fico preocupado com irmãos que vão orar e dizem assim: pastor, ora pela minha vida espiritual, ora pela minha vida sentimental, ora pela minha vida financeira. Ei, irmão, você só tem uma vida e a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Deus tem que estar com você 24 horas. É Deus no seu casamento, é Deus nas suas finanças, é Deus nos seus relacionamentos, é Deus nas suas decisões, é Deus. Você só tem uma vida. Quando você converte, você muda de vida e você só tem uma vida. Toda vez que alguém me pergunta, fala assim, diz: ah, pastor, eu não consigo acompanhar o ritmo da igreja, porque depois que eu me converti é muita coisa. O problema não é que é muita coisa, é que você tem duas vidas. Você tem aqui e tem outra. Aí não dá para conciliar as duas. Mas na hora que você recebe só a vida dele, tudo se encaixa perfeitamente, como as peças de um quebra-cabeça. Eu sempre, desde pequeno, ensinei isso para os meus filhos. Eu falo: filho, a gente na igreja, a gente tem vida social, a gente aprende, a gente cresce. Tudo que a gente precisa, nós temos na palavra de Deus. Você quer ver uma coisa que está tão em moda hoje? Esses seminários de coach, como fazer 1 milhão, como isso, como aquilo. Eu já vi inúmeros materiais, já li muita coisa. O que tem de bom está na Bíblia, e o que não está na Bíblia não é bom. São as espinhas. Ah, leia esse livro e é aquele que você vai ficar milionário. Leia aqui, ó, Josué: não se aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, ele fará prosperar o teu caminho. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Salmo 127 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Palavra de Deus. Aqui está a nossa fonte de sabedoria. Cristianismo é você dormir com Jesus, acordar com Jesus, andar com Jesus, ir para a escola com Jesus, e trabalhar com Jesus, voltar para casa com Jesus. Não é você vir no culto domingo e dizer: cumprir minha obrigação religiosa e amanhã eu vou minha vida normal. Não, você só tem uma vida, você não é gato. Você só tem uma vida, é a vida de Deus em você. Amém, queridos? Aleluia. Na cruz do Calvário se manifestou a face mais perversa do pecado. Por quê? Porque o filho e o pai ficaram momentaneamente separados. Isso é muito ruim. Por último, Jesus foi abandonado para que nós fôssemos abençoados. Sabe por que Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me abandonaste? Para que hoje você pudesse dizer: Deus meu, por que me amaste? Por que me abençoaste? Na cruz, Jesus fez uma santa substituição. Existe uma palavra teológica
que era muito usada no catolicismo. Se alguém foi católico praticante, ouviu muitas vezes essa palavra, chama vicário, o sacrifício vicário de Cristo. A palavra vicário é uma palavra teológica que significa substituto. Na cruz do Calvário ele fez um sacrifício vicário, substitutivo. Ele tomou o meu lugar e me deu dele. Ele tomou as minhas maldições e me deu as suas bênçãos. Ele tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Ele tirou as minhas angústias e me deu a sua paz. Foi uma troca, a troca da cruz foi essa. Ele sofreu o castigo, conforme diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chibatadas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém. Jesus não merecia ser abandonado pelo Pai, e nós não merecemos ser abençoados pelo Pai, mas como ele foi abandonado, nós somos abençoados. Pastor, como que eu sei que Deus nunca vai me abandonar? Porque ele já abandonou Jesus. Ele já abandonou Jesus. Você nunca vai precisar fazer essa oração: Deus meu, por que me abandonasse? Porque Cristo foi abandonado para que você fosse reconciliado. Então você nunca vai estar sozinho. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afundarão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque ele diz: eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço com a minha destra fiel. Amém, aleluia, glória a Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Eu preciso de paz, tem paz em Jesus. Eu preciso de provisão, Ele é a sua provisão. Eu preciso de cura, Ele é a sua cura. Eu preciso de libertação, Ele é a sua libertação. Eu preciso de uma restauração familiar, Ele é a sua restauração. Tudo que você precisa já foi provido na obra consumada na cruz. Então, ao invés de você ir buscar em outros lugares, venha ao Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui nesta noite, Ele te colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para que você entenda que Ele jamais te abandonou. Mesmo quando eventualmente você foi passear em outras vinhas. É a figura do pai do filho pródigo, né? O filho foi, o pai não impediu, e quando ele voltou, o pai recebeu de braços abertos.